Olá, pessoas! Eu aqui mais uma vez, bem-vindos ao nosso podcast. O assunto hoje vai ser a inclusão. Eu aqui, a Luciana, que está falando, né? A Tia Li não pôde estar conosco hoje, mas eu vou falar um pouquinho sobre inclusão mesmo assim, porque eu acho que é um assunto que necessita, né, ser falado e falado e falado de novo. Então, vamos hoje refletir um pouco, né, a respeito do que é a inclusão e como é a inclusão. A inclusão é um assunto que entrou na minha vida meio de sopetão, assim. Eu sempre gostei muito do tema, eu sempre procurei, assim, apoiar, né, das formas que eu podia e me inteirar e me informar das formas que eu conseguia, né, a respeito do assunto. Eu acho que é um assunto muito importante, muito necessário, muito pertinente e, e sempre procurei estar, né, no meio do, me inteirando, assim. Mas agora, como eu fui convidada a trabalhar, né, com inclusão esse ano, e aí eu comecei a estudar mais a fundo, né, e me aprimorar e conhecer um pouquinho mais e me envolver mais. É um assunto que está bem presente assim hoje no meu dia a dia, né? Está bem presente aí nas minhas postagens, vocês têm visto, e está muito presente na minha mente, no meu coração, sabe? É uma coisa que está assim, realmente tomou espaço na minha vida. E hoje eu me considero uma militante da inclusão, né? Pretendo continuar falando sobre isso e me envolvendo mais e trabalhar mais a fundo, né, com esse tema e com essa realidade. Então, a inclusão, ela é, como eu disse, um grande desafio para a nossa sociedade, né? Nós ainda temos muitas dificuldades, muita coisa para vencer, né? Muita coisa para aprender sobre inclusão e para viver sobre inclusão, né? Ela é uma batalha travada todos os dias por famílias, por escolas, né? Pela própria pessoa com a necessidade especial. É assim uma luta diária mesmo, constante, por busca de informação, pela garantia dos direitos, pela garantia da qualidade de vida, né? Pelo fato em si, pela inclusão em si, porque nós temos uma distância muito grande entre a teoria e a realidade, entre a teoria e a prática, né? Entre a lei e a prática de inclusão. Isso eu acho que em todos os lugares, assim. No meu entendimento, um pouco por falta de informação e muito por falta de atitudes, né? Porque a inclusão, na minha visão, pelo menos, ela tem duas bases: informação e atitude. Então, nós precisamos de informação para saber incluir e nós precisamos da atitude para querer incluir, né? Para de fato incluir, porque a gente pode ter muita informação e não praticar. Então, nós precisamos da informação e da prática inclusiva, né? Não faltam aí no Brasil leis a respeito de inclusão, leis que em teoria garantem direitos, né? Existem muitas aí, muita base, né, legal e teórica e de conhecimento científico também para dar um bom suporte para quem necessita da inclusão, né? Para as famílias aí que necessitam da inclusão, para os sujeitos que necessitam da inclusão, para as escolas que necessitam praticar a inclusão, né? O governo e todos os outros meios aí da nossa vivência social, né? Existe a Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto, né, da Pessoa com Deficiência, desde lá de 2015, é uma lei básica, né? A nossa própria Constituição nos dá base para falar de inclusão, quando ela diz que não podemos diferenciar os sujeitos, né? Todos os sujeitos, sem discriminação, devem ter o acesso lá às garantias básicas, né, da nossa Constituição. A Lei de Diretrizes
da educação, tanto a LBD quanto a BNCC, falam sobre a inclusão especial na escola, né, a educação especial, a função do professor, a função do professor especial, a função de todos os educandos como um corpo escolar, a lei de cotas PCD, que dá aí as garantias da inclusão no trabalho, em teoria, pelo menos, e mais recente agora a lei, eu acho que foi a última, assim, que pelo menos que foi bem, que repercutiu bastante, né, a lei da carteirinha do autista, né, baseada lá na lei Berenice Piana, foi aí a nossa conquista última, né, o ECA também fala sobre os direitos da criança e do adolescente com necessidades especiais, de uma forma bem específica também. Então, enfim, lei a gente tem um monte, né? Garantias de direitos nós temos muitas, na LOAS, tem o PCB, enfim, nós temos aí bastante base, né, para poder buscar as garantias de direitos, mas nós sabemos que na prática não é bem assim, né? E o que acontece? A gente tem uma noção, nós como sociedade, né? Nós no geral, assim, a maioria das pessoas entende que a inclusão, ela é uma coisa muito distante da realidade dela. Então ela acha que a inclusão é lá para aquele professor de educação especial que está lá na escola, pronto e acabou, para o terapeuta que vai lidar com a pessoa com transtorno, é caso de locais especiais para essas pessoas e pronto, né? E eu não tenho nada a ver com isso. A maioria das pessoas pensa assim. E enquanto nós tivermos esse pensamento, nós vamos ter muitas dificuldades na inclusão, né? Vamos ter muitas dificuldades diante do governo, vamos ter muitas dificuldades no dia a dia, vamos ter muitas dificuldades na escola, muitas dificuldades na saúde, e é uma trava mesmo, é um entrave a falta de informação que as pessoas têm, né, a respeito de pessoas com necessidades especiais, sejam elas físicas, sejam elas mentais, ou sejam elas físicas e mentais. Existe muita ideia errada, assim, existe muito um estereótipo assim, que foi criado, uma imagem que foi criada que não corresponde com a realidade, né? Que essa pessoa que a gente vai ter dificuldade de conversar com ela, que ela não vai entender o que eu estou falando. Então, assim, a gente tem uma ideia da pessoa com necessidade especial que é muito distorcida, né? E enquanto nós não mudarmos essa ideia, a gente vai continuar excluindo, né? Tem um processo histórico aí que aconteceu, né? Que a pessoa com necessidade especial, ela era completamente excluída da sociedade. Ela ficava escondida, ela tinha lá os seus espaços especiais, e ali ela ficava, e ali poucas pessoas tinham contato, né? Que eram as escolas especiais, ou os sanatórios, ou a clínica especializada, e a pessoa ficava ali, né, no hospital, às vezes, segregada, escondida, ninguém nem queria tomar conhecimento, né, que essas pessoas existiam. E depois começou a ter um movimento de não segregação, né, de integração dessas pessoas, então vamos trazer essas pessoas para o nosso dia a dia, vamos trazer elas para mais perto, mas ainda não era uma coisa assim, tratando de igual para igual, né? Ainda é uma integração que ele está junto, mas ele tem o espaço dele ali separadinho, ele tem pouca oportunidade de participar de fato do que todo mundo está participando, né? Poucas oportunidades de igualdade de acesso, né? E aí depois, num outro momento, muito mais recente agora, estamos falando já aqui dos anos 2000, 2005, talvez 2010 para cá, a ideia de inclusão, né? Inclusão de fato. Então, não, a pessoa que tem necessidades especiais, ela tem sim as suas limitações, as suas diferenciações, que precisam ser respeitadas sim, que existem de verdade, mas que não impedem que ela tenha um dia a dia junto com todas as outras pessoas, que elas tenham as mesmas oportunidades que todo mundo tem, né? Isso é inclusão. Inclusão é você entender, todo mundo tem as suas limitações, as suas diferenciações, as suas dificuldades, seja uma pessoa com necessidade especial ou não,
seja uma pessoa típica ou atípica, seja uma pessoa com uma necessidade especial a respeito de uma deficiência mental ou física, tanto faz, mas todos nós, sem exceção, temos os nossos dias melhores e piores, o nosso melhor desempenho, o nosso pior desempenho, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta, aquilo que incomoda e aquilo que dá prazer, aquilo que nós temos facilidade, aquilo que nós temos dificuldade. Então, por que diferenciar a pessoa com transtorno? Por que separar a pessoa com uma necessidade especial, um deficiente físico? Não tem essa necessidade, né? Eu acho que a inclusão ela está muito relacionada, né, muito ligada a respeito, né? Vamos respeitar mais, vamos ter mais empatia, né? Respeitar sim a limitação e o espaço do outro, né? As dificuldades que ele tem, mas sem excluir ele da oportunidade, né? Então tem que haver sim oportunidade de uma escola de qualidade, de trabalho. Gente, as pessoas enfrentam lutas muito difíceis no trabalho, as pessoas com necessidades especiais, a maioria delas tem muitas dificuldades ainda no trabalho, porque os colegas, não porque a lei segrega, a lei não segrega mais, mas porque o colega de trabalho, na prática, no dia a dia, segrega, entenderam? Então, assim, a informação, ela tem que chegar para todo mundo, né? A informação, ela tem que, as pessoas têm que entender o que é inclusão, o que é uma pessoa com necessidade especial, quais são as necessidades daquela pessoa que está perto dela ali especificamente, sabe? Aprender a conversar, aí aprender e querer, né? Querer saber lidar melhor com as necessidades de cada um, com as limitações e com as potencialidades também, com as capacidades. Tem muita gente que trabalha como PCD e as qualidades dela, as potencialidades dela não são alcançadas, porque ela é simplesmente jogada num cantinho, tem que ter, né? Tem que ter a cota, então bota lá num lugar, dá para uma coisa bem simples para ela fazer e está tudo resolvido. E muitas vezes a pessoa tem muito mais potencial, né, muito mais capacidades e não está sendo valorizada naquele ambiente. E isso não é só culpa da empresa ou do patrão ou da lei. Isso é culpa de cada um de nós. Isso é culpa de quem está ali do lado, perto, e está conivente com essa situação. Então, olha a falta de informação. A pessoa às vezes não sabe qual é a capacidade que tem, por exemplo, um autista, uma pessoa com síndrome de Down, uma pessoa com uma deficiência intelectual, que seja, né? Ou uma pessoa, um cadeirante, ou uma pessoa com paralisia cerebral, enfim, né? Eu acho que a inclusão ela é hoje um assunto mais presente, mas não tão presente quanto deveria. E qual que é o nosso papel? A gente tem que parar de pensar que a inclusão está fora de nós, a inclusão está lá do outro lado da rua, a inclusão está lá na outra instituição. Não, a inclusão ela está no nosso dia a dia, ela está dentro da nossa casa, ela está no nosso vizinho, na nossa comunidade, na nossa escola, ela está perto de nós e que cada dia ela fique mais perto ainda. Então, o nosso papel é, primeira coisa, se informar, né? Nós temos que nos informar, que procurar saber, que ter, assim, interesse, né? Empatia, amor, e aí isso vai nos levar a ter curiosidade, a ter interesse de saber. E a segunda coisa, a atitude, né? A atitude de inclusão, ela não é só do governo, ela não é só das empresas, ela não é só das escolas, ela não é só da pessoa que está lá na terapia, na saúde, ela tem que ser uma atitude de todos nós. Nós temos que ser sujeitos inclusivos, né? E a partir do momento que nós tivermos um mínimo de informação e nós tivermos uma atitude de inclusão como sujeito da sociedade, como cidadão, como pessoa física, individual, né, nós abrirmos a nossa cabeça para incluir, né, e o nosso coração para incluir, para entender, para respeitar, para colaborar com esses processos de inclusão, aí sim a sociedade vai ser inclusiva. Aí nós vamos ter inclusão social mais eficiente e melhorar a qualidade de vida, né, das pessoas que têm essas necessidades e melhorar a educação das crianças, não só a educação escolar, mas a educação de forma geral, educação social, né? Então, que nós, perto de nós, a gente possa falar sobre inclusão. Fale sobre inclusão, converse sobre inclusão
com o teu amigo, troca informações, você está aprendendo um pouquinho mais, compartilha com quem está perto de você, né? Compartilha com a pessoa que trabalha contigo, com o teu colega de faculdade, com os teus colegas da escola, com o teu primo, com os filhos, conversem com os filhos a respeito de necessidades especiais, a respeito de inclusão, qual é a tarefa dele, o que é respeito, o que é empatia, né? Busquem se colocar no lugar do outro, porque nós temos que pensar, eu acho que todos os dias nós temos que pensar, e se essa necessidade fosse minha? Não é verdade? Então, que eu espero ter colaborado aí com a nossa reflexão, com o teu dia. Fique com essa mensagem de amor, né? Eu acho que a inclusão, ela é sobretudo amor, tá certo? Compartilhe aí com seus amigos, siga-nos nas redes sociais, nos procurem, nós vamos ter muita alegria de conversar a respeito, de trocar conteúdos, de nos juntar aí à sua causa, tá certo? Um grande abraço a todos e até a próxima.